A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Olá, muito boa tarde, Santo Ângelo e região noroeste do Rio Grande do Sul. Estamos chegando com mais um cafezinho missioneiro. Nessa tarde fria, 15 graus a temperatura, um ventinho ainda para ajudar, né? Tá friozinho na capital das missões, mas o sol tá aí também para dar uma força pra gente. 1h mais 1 minuto. Estamos no ar com a força da Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento, URI, um portal para a vida e Grings Café Corporativo. Tudo se resolve com um bom café. Estamos chegando então com mais um cafezinho missioneiro. Temos mais uma convidada especial que eu deixo na apresentação da minha colega Dani Schneider. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Eduardo. Muito obrigada. Boa tarde, ouvintes. Obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar, então, sobre educação, formação, que é o nosso tema de todas as quartas. E eu começo dizendo que o corpo é o espelho das nossas escolhas. A frase do médico e escritor Drauzio Varela nos convida a olhar o corpo humano não apenas como uma estrutura física, mas como uma narrativa viva, que conta histórias de saúde, esforço, cuidado, transformação. E é justamente sobre essa relação entre corpo, movimento e formação que conversamos hoje com a professora Sinara Murman, graduada e mestre pela UFSM, educadora, coordenadora do curso de Educação Física da URI Santo Ângelo e pesquisadora na área de movimento humano. Vamos conhecer um pouco mais sobre a trajetória dela, sobre o curso de bacharelado em Educação Física da URI e as múltiplas possibilidades que essa formação oferece para quem busca unir conhecimento, prática e paixão pelo bem-estar e pela qualidade de vida. Prof, muito obrigada pela sua presença, que prazer em revê-la, né? Eu tenho para dizer para vocês que eu fui aluna da Prof Sinara e os que vão estar na escuta aí vão se identificar e vão lembrar, quem estudou no Nofre também foi. Quanto tempo, Prof, que prazer. Quanto tempo, Dani, prazer estar aqui com vocês, né, dividindo aqui com o Eduardo, com a Dani, né, que são meus ex-alunos, né, na Educação Física, lá no nosso saudoso Colégio Onofre Pires, que eu tenho grandes recordações. Que carinho, né? Muito carinho. E é um prazer estar aqui para falar do que eu chamo, assim, muito mais que um currículo, né, Dani? É a minha vida, é movimento, eu sou apaixonada pela área da educação física e essa trajetória aí, né, traz muitos encontros, traz muitas experiências e realmente, assim, né, é o espelho da alma, né, como o Drauzio Varela falava. Então, eu acho que eu sou muito suspeita em dizer, né, porque se eu tivesse que fazer uma escolha profissional novamente, eu escolheria a profissão de né, professor e de educação física. Que legal, prof, que legal. Bom, então eu começo pedindo então para tu contar um pouquinho pra gente sobre essa tua jornada, né, tua trajetória na educação física. Quando começou, o que foi feito? Na verdade, assim, né, Dani, a gente sempre tem alguém que nos inspira. Sim. Né? E eu também tive alguns professores de educação física que me inspiraram. Então, desde muito pequena, eu sempre gostei muito de dançar, de me movimentar, de jogar, né? E a minha família também proporcionava muito isso. E quando eu entrei na escola, né, e aqui mais especificamente no Colégio Missões, que eu estudei no Colégio Missões, eu tive professores, então, de educação física. E aí, então, um abraço aí para a Prof. Jujuda, para a Prof. Coca, Jujuda, né, para a Prof. Arnone, né, então, e entre tantos outros, né, que a gente, então, se apaixonou ainda mais por esta área, né, da educação física, e a gente vivia envolvida na escola, seja com jogos, com dança, com apresentações, enfim. E essa identidade acho que foi se consolidando a partir daí, né, e eu também tenho a inspiração da minha mãe, né, que é professora, e eu queria ser muito professora. E aí eu fiz a escolha, então, por ser professora de educação física, né? Me questionar, mas tu vai ser professora? Eu digo, vou ser professora, é o que eu gosto, e trabalhar com o movimento, né? Que para mim, assim, é
uma alegria. E eu tenho ótimas recordações das suas aulas, prof. Eram muito boas mesmo. E aí foi graduar lá em Santa Maria, daí prof. eu fui fazer, daí fiz o magistério, né? E depois eu fui, então, fazer o curso de graduação em Educação Física, né? Na Federal de Santa Maria, lá nos idos de 80, final, né, da década de 80. E depois retornei, né, para Santo Ângelo e comecei a atuar, então, nas escolas aqui, né, na escola Onofre Pires, no Colégio Onofre Pires, né, e também no Colégio Verzeri. Né? Então, aí a minha trajetória foi... E não parei de estudar, né? Daí também, eu digo, não, eu gosto da docência, eu quero investir nisso. Pois é, quando que tu entendeu que a docência era um caminho natural? Eu te pergunto por quê. Já fiz muitas coisas, prof. E hoje eu tô fazendo licenciatura da computação. E eu adoro entrar na sala de aula também. E é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Quando que pra ti teve essa virada de chave, quero essa aula? Eu acho assim, na parte assim de ser professor, foi quando eu fui pro ensino médio, né? Que daí, na época, tinha o ensino científico e aí tinha o magistério, né? O curso normal que tu queria fazer. E eu digo, não, eu quero ser professor. Daí eu lembro, assim, que ainda eu fiquei o primeiro ano no Colégio Missões, que eu não queria perder a minha turma. Sim. Né? E aí fui no segundo ano, recém pro Verzeri, para fazer o magistério, porque era o meu sonho, eu queria ser professora. E aí eu uni aquilo que também eu mais gostava, que era jogar, dançar, enfim. E eu digo, não, eu quero ser professora de educação física, né? Então foi, acho que sempre tive isso claro, né? Então, assim... Tenho na minha família, né, nós somos entre 4 meninas, né, hoje já mulheres, mas eu tenho 3 irmãs que foram para a área da saúde também, mas para a medicina, né, e eu fui para a área da saúde também, mas para a educação física, e que eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, acho que essa virada de chave foi nessa decisão do ensino médio. E aí o pessoal que está assim no ensino médio, né, terminando agora o 3º ano, né, é um momento difícil de fazer escolhas. Sim. Né? Então, é importante eles verem o que eles gostam, o que eles se identificam, porque isso já vem se constituindo, né, ao longo dessa trajetória da escola. E aí, então, pensar assim, poxa, é isso mesmo que eu gosto? Qual é a área que eu tenho interesse, que eu tenho curiosidade, né? E que eu quero, daqui a pouco, né, trabalhar com isso para ver essa área crescer. Né? Prof, então, e a senhora voltou depois para fazer o mestrado em Santa Maria? Sim, aí eu vim e aí fui fazendo especializações, né? Então fiz, daí na época era o Dom Bosco, hoje é a Unijuí, em Santa Rosa, e fiz depois outra especialização em Santa Maria, daí na área de pesquisa do movimento humano. E aí depois fui... né, tentar a sorte, como eu digo, sorte a gente brinca, né, é muito trabalho, muito esforço para a gente poder entrar, né, nessa área acadêmica, e era o que eu queria. Daí eu tracei o objetivo, não, eu quero ser professor universitário. Então, em 90 eu comecei a dar aula na Unijuí, né, no curso de Educação Física, e aí fui me qualificar, né, então fui buscar, continuei estudando para poder, né, ser prof universitária. Ser professora universitária. Né? E o que te encanta nessa parte de formar novos profissionais, né? Porque a professora universitária tem toda essa responsabilidade, né, prof? Claro, todo professor tem uma grande responsabilidade, mas tu encaminhar esse povo, né, para o mercado de trabalho e formar profissionais que sejam bons, que tenham qualidade, que tenham empatia, é uma série de competências, né? De habilidades, né, prof? Eu acho que assim, a docência, né, ela me encanta muito, né, porque eu trabalhei também desde a educação infantil, ensino médio, ensino fundamental. Então, eu transitei, né, no chão da escola como professora, desde a educação infantil. Então, assim, eu acho que cada etapa da vida como docente tem a sua importância, né, e o significado que a gente dá para essa docência no processo de aprendizagem, né, seja criança, jovem, adolescente, adulto. Né? E o ensino universitário me encanta porque existe a possibilidade de transformação, né? A gente sabe que esse conhecimento é provisório. Então, hoje a gente está dando o melhor que a gente tem. Né? Mas daqui a pouco, daqui 1 ano, 2, talvez surjam outras questões,
né? A ciência avança muito, as pesquisas dentro da nossa área da educação física, assim, estão muito grandes, né? Assim, existe muita coisa sendo investigada, muitas questões sendo revistas, inclusive, né? Sim. Na área de treinamento, na área esportiva, na própria docência. Então, o que me encanta é isso, essa possibilidade de fazer brilhar os olhinhos, né? Seja das crianças, né? Ou dos nossos acadêmicos hoje, né? Como diz, ontem à noite nós estávamos na aula de ginástica, né? Com todo aquele frio. E assim os alunos se desafiando e fazendo, né, na disciplina de ginástica artística que a gente trabalha. Então, assim, isso me encanta, né? Essa relação com os alunos, essa relação com o movimento, essa possibilidade de transformar vidas, né? Porque eu acho que, assim, já nós tivemos inúmeros alunos, tive alunos que, a primeira geração deles que conseguiram chegar no ensino superior. Sim. E hoje a gente encontra eles aí, assim, né? Construindo a sua vida. Então, eu acho que esse desenvolvimento, assim, de contribuir para a formação dele, né? Não só na parte de competência técnica, instrumental, de conhecimento, mas como ser humano, né? Porque é transformação mesmo, da né, vida, né? Então, como a gente brinca, né, na universidade, que a gente tem o lema, né? O conhecimento muda a sua vida. Sim. Né? Então, assim, o acesso à informação está aí, tem muita coisa. Agora, o que eu faço com isso? Como eu vou usar, que eu transformo em conhecimento, né? de Como fato, eu vou, né, realmente me apropriar disso para transformar a minha vida, das pessoas, quem está ao nosso redor, né? Então, eu vejo, dentro da carreira, né, como docente, eu sou apaixonada, né? Então, sim. Assim... E também tem essa questão da transformação, porque assim, essa fala hoje sua, prof, não, todas as quartas, na verdade, né, que a gente tem a oportunidade de falar de educação, ela não é só para essa galera do segundo grau, né? Muitas pessoas, assim como eu, chegam em alguma parte da vida que querem mudar de carreira, que querem buscar outras coisas, ou se descobrem mais tarde, né? E tem aí a oportunidade, então, de ingressar num curso e se desafiar e mudar de vida. Enfim, eu acho que a transformação é uma palavra que resume mesmo, assim, essa questão da docência universitária. E assim, né, a gente nunca é velho para aprender, né? Lógico. E nunca é velho para fazer, assim, uma virada de chave, nunca. Se eu preciso. Né? Verdade. Então, eu gosto, eu quero isso, poxa, então vamos correr atrás. Sim, vamos e existem fazer. Possibilidades, Tem né? como. Então, se eu tenho um objetivo, uma meta, bom, não estou legal nesse curso, eu sempre brinco com meus acadêmicos no primeiro semestre, eu sempre digo assim, olha, gente, primeira coisa, a gente tem que amar o que a gente faz. Só gostar não basta, porque a gente vai ficar uma vida inteira fazendo isso. Então, eu quero. Bom, mas não é o que eu quero. Nós temos muitas opções. Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser competente naquilo que a gente se propõe a fazer. Sim. Né? Mas eu também tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz, eu tenho que gostar, né, daquilo porque que eu estou fazendo. Porque em algum momento vai ser difícil, porque, né? Sim, com certeza. A docência não é uma tarefa fácil. Né? Mas eu preciso ter, né, saber lidar com essas instabilidades do nosso cotidiano, temos momentos que são maravilhosos, temos momentos que são bem difíceis, que são delicados, mas que a gente tem que saber enfrentar e ser resiliente. Sim. Né? Então, eu acho que e a docência... E o gostar daí facilita, aí né? que entra, ajuda né, bastante. esse olhar, né? Verdade. A partir do conhecimento e essa resiliência que vai conseguir que você continue, sim, né, nessa não profissão. Desista. Prof, e falando da educação física, assim, a senhora acabou de falar, né, que existem muitas pesquisas, tem, né, revisões, enfim, a gente percebe um movimento da ciência em prol da saúde, né, muito grande, mundialmente falando, e quanto ao papel da educação física na promoção da saúde e da qualidade de vida, assim, qual que é o seu ponto de vista, qual a importância? Eu acho que, Dani, você traz uma questão que é extremamente importante nós refletirmos. Né? Que movimentos eu tenho feito hoje? Como eu tenho cuidado da minha saúde, né? No sentido integral, né? E aí pensarmos que nós, seres humanos, fomos feitos para o movimento. Né? Então, nós precisamos do movimento para que a gente possa se desenvolver. Então, nós temos conexões que se dão só a partir do movimento. E a educação física, eu vejo, desde lá nos anos iniciais, na educação infantil, na verdade, né?
As crianças começam a se manifestar pelo movimento, pelas expressões, a linguagem dela é corporal. E ao longo da vida a gente vai transformando, né, essa linguagem corporal. Só que no momento que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade, a gente tem deixado de se movimentar. Sim. Né? Nós estamos, que a gente tem chamado, né, das doenças hipocinéticas. O que é isso? Doenças pela falta de movimento. Olha só, né? não sabia disso. Então, e isso é um investimento na sua vida, na sua saúde. Né? E quando a gente fala em promoção de saúde, nós temos que pensar nisso. A educação física tem esse papel de promover a saúde, desde lá das crianças e mostrar, né, para as crianças lá na escola da importância do movimento, das possibilidades que temos de experiências corporais ou de práticas corporais que estão aí, são diversas, né? Mas que a gente possa também trazer essa informação para esse aluno que está na escola, porque a gente tem tanto a licenciatura quanto o bacharelado, né? Para esse aluno que está na escola, da importância do movimento, da importância do exercício físico ao longo da sua vida. Né? Só para dar um exemplo, assim, o processo de desenvolvimento da criança, né, que a gente chama de mineralização óssea, ele se dá na segunda infância, em torno de 10 anos. Aí a pergunta e aí uma reflexão para os pais também, que atividades físicas, que exercícios, que movimentos essas crianças estão fazendo para que elas possam ganhar massa óssea. E é nesse período que ela vai constituir, né, a mineralização óssea. Então, daí não adianta depois lá na terceira idade, a gente está preocupado com a osteopenia, estar preocupado com a osteoporose. Por quê? Porque ele não ganhou lá. Sim. Quer dizer, não significa que a gente não vai ter osteoporose mais tarde? Não. Mas se eu tenho, a lógica é essa, se eu tenho mais massa óssea, eu tenho mais para gastar lá na frente. Então, a educação física, ela entra também nesse processo, né? De informar, de mostrar para os alunos, né, na escola, trazer esse conhecimento, fazer práticas corporais, fazer essa gurizada se mexer e para além da escola. Perfeito. Né? Então, assim, estou lá no ensino médio, ok, mas a educação física, ela precisa continuar ao longo de toda a vida. Sabes que a gente teve a primeira terça-feira do cafezinho, a gente recebeu aqui o Dr. Salomão Júnior e nós conversamos a respeito dessa movimentação da terceira idade para dentro das academias, né? Buscando justamente essa lacuna, preencher essa lacuna, né, prof, que ficou. E nós, hoje, a nossa geração que tem acesso a essa informação, que sabe que precisa, não tem motivo para ficar ali sabendo, né, da informação sem ir atrás de buscar realizar mesmo, né, de executar, enfim, porque sabe que lá na frente vai fazer falta, né, prof? Com certeza, vai fazer falta. Né? Ainda eu queria conversar um pouquinho ainda sobre o tema de educação física, a respeito de como que a área dialoga, prof, com a questão de inclusão, com a questão de diversidade, bem-estar emocional, porque tem essa transversalidade, né? Como que funciona, na sua opinião? Com certeza, assim? a gente pensa, né? Tem um filósofo que se chama Merleau-Ponty e ele diz assim, nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Né? O corpo é minha morada. Perfeito. E pensar assim, nós temos que pensar na inteireza desse ser humano. Então, por exemplo, a educação física, ela não vai estar beneficiando só a questão do físico, né? Mas, por exemplo, quando eu faço um exercício físico, quando eu faço uma atividade física, eu também estou trazendo benefícios para a minha saúde mental, né? Eu estou auxiliando a produção de hormônios do bem-estar, e que vai trazer, então melhoras, por exemplo, num quadro depressivo. Sim. Né? Então, já temos pesquisas, evidências científicas de que o exercício físico é, né, um dos, vamos dizer assim, remédios, né, para as pessoas que têm alguma questão em relação à sua saúde emocional. Sim. Então, a gente precisa trabalhar nisso. Né? Então, pensando nessa inteireza, nós temos que pensar nessa diversidade que a gente tem na nossa comunidade. Né? Nós temos diferentes pessoas, diversas, e a gente trabalha também com essa questão, né, de oferecer práticas, por exemplo, adaptadas, adequadas para cada
situação que se tem. Né? Então, até essa semana nós colocamos no Instagram do curso, né, as vivências que a gente faz no curso de Educação Física, que é a Educação Física Adaptada. Então, os alunos estavam trabalhando com voleibol sentado, futebol de cegos. Né? Então, a gente vai trazendo questões, né, para que os nossos acadêmicos, quando chegam lá, seja na escola, seja na academia, seja numa praça ou numa instituição que eles forem atuar, eles tenham, né, minimamente esse olhar. Claro, não vamos dar conta de tudo, sim, mas que eles tenham essas experiências, né, que eles vivenciem preparados, né, e estejam abertos, né, a buscar esse conhecimento, a ver as especificidades. Então, assim, quais cuidados eu tenho, né? E aí a gente fala, né, das pessoas que têm também deficiências, mas das pessoas que têm, por exemplo, uma patologia. Né? Então, quando a gente fala nessa diversidade, né, a gente chama de grupos especiais, né, as pessoas com hipertensão, diabéticas. Né? Então, nós temos várias situações em que a gente, com o exercício físico estruturado, com orientação, vai trazer benefícios, né? Vai melhorar. Inclusive, aí a gente tem até um convite, né, para fazer, que nós agora, dia 14 de junho, no sábado, vamos estar realizando o Festival Paralímpico. Ai, que legal, prof. Então, desde que iniciou esse movimento dos festivais paralímpicos, a gente, na universidade, a gente propicia isso, ela abre as portas para receber. Então, são dois festivais no ano, e a Fernanda a Maquevitch sempre traz para nós, porque ela foi egressa aqui, e a gente conseguiu essa parceria, então, com esse apoio, que é um movimento a nível de Brasil, né? Então, para comemorar o Dia do Atleta Paralímpico. E a gente, então, faz as atividades. E nós vamos ter agora, no sábado, dia 14, essa vivência, né, desse Festival Paralímpico, em que a gente convida toda a comunidade, né, que se quiser fazer presente, ter nosso link para inscrição, das pessoas com deficiência e das pessoas que não têm deficiência. Que legal. Sabe que eu já tive a oportunidade de acompanhar um jogo de Paralimpíadas. Foi muito legal. A gente vai rapidinho para o intervalo, mas a gente volta para falar do festival. Tá bom, prof? 1h22, reforçando aos nossos amigos ouvintes que a conversa de hoje é sobre educação e formação com a professora e também coordenadora do curso de Educação Física da URI, Sinara Murman. O pessoal quer participar, quer mandar uma mensagem, quer enviar sua pergunta, pode mandar para o nosso WhatsApp 99911-4660. Com a força da Corsã, URI e Grings Café, Cafezinho Missioneiro, volta já! O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Grings Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grings Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GringsCafé. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Boa tarde, seguimos aqui com o nosso Cafezinho Missioneiro com apoio de URI Santo Ângelo, Corsã e Café Grings Café.
Hoje a gente está aqui falando sobre o curso de Educação Física da URI, com a coordenadora do curso, a professora Sinara Murman. Seguimos aqui, então, na nossa conversa. A senhora estava falando a respeito de um festival que vai ter agora no sábado. Vamos falar um pouquinho mais dele, prof. Na verdade, então, é um festival paralímpico, né? Ele é aberto para toda a comunidade, para, então, nós oferecermos vivências para as crianças, né? Então, na verdade, não são só crianças, né? São as pessoas que têm deficiência de 7, né? A partir de 7 anos até 17, mas a gente tem aberto, então, dependendo da condição, né? Um pouquinho mais, 20, 23 anos das pessoas que têm deficiência. E que vai ser oferecido, então, 3 oficinas, né, dos esportes paralímpicos, que vai ser o esgrima sentado, em cadeira de rodas, o futebol de cegos e também vamos ter o voleibol sentado. Né? Então, são as 3 oficinas que as pessoas podem participar. E isso vale também para as pessoas que não têm deficiência. Né? Então, as crianças, os jovens que querem participar dessa vivência. Então, no sábado, a partir das 8 da manhã, estaremos na URI, no ginásio da URI, recebendo, então, essa galera toda aí. Que interessante. Para que a gente possa vivenciar. E aí, os nossos acadêmicos estão envolvidos diretamente, né, com essa experiência, com essa vivência. E, assim, convido a quem ainda não teve oportunidade, né, de vivenciar, que venha fazer, né? No festival passado, nós tivemos a bike de mão, então o Tiago também, que trabalha conosco, veio, fez a oficina com a gorizada toda, todo mundo participou, tivemos bocha adaptada, então tem várias vivências dos esportes paralímpicos, né? Então isso enriquece, né? E aí a gente está falando, né, de possibilitar, né, essa vivência para todas essas pessoas, né? Eu acho que quando a gente, toda e qualquer oportunidade que a gente tem de falar de inclusão aqui nesse espaço, é preciso reforçar o tema e dar visibilidade para coisas que acontecem na nossa cidade, que acolhem esse tema, né? E que fazem de alguma forma isso acontecer. Porque a gente precisa reduzir, né, prof, essa lacuna que existe entre pessoas que têm essas necessidades e o mundo, né? O mundo é para todos, né? Exatamente, eu acho que esse é um direito de todos, né? Ele é um ser humano, está ali e ele tem uma potencialidade. Assim como nós também temos coisas que não são legais, que temos deficiências também em algumas questões. Qualquer pessoa, né, pode estar ali, é um direito, né? Um direito, e acho que tem que ser preservado e tem que ser acolhido no sentido de dar essas condições, né, de infraestrutura, de adaptação, né, para que de fato ocorra a inclusão, né? Não apenas ela estar inserida, por exemplo, na sala de aula, mas que ela tenha as condições para que de fato ela possa estar integrada e participando das atividades como qualquer outra pessoa, né? Perfeito. Direito. Perfeito. Exato. Que legal. Prof, ainda falando sobre a educação física e a importância, eu queria que a senhora me colocasse como que é para ti, que é educadora, né, de educação física, a questão de telas e sedentarismo, né? Porque eu sei que é um desafio para qualquer educador, né? Agora, eu acredito que deve ser diferente, mais desafiador para o educador de educação física, né? Na verdade, nós que trabalhamos com o movimento, né, tem um impacto muito grande. Sim. Né? Nós estávamos antes conversando, né? Antigamente, para jogar, sobrava gente sempre do lado de fora da quadra para querer entrar de qualquer forma. E hoje, né, a gente vê que as telas estão, vamos dizer assim, chamando muita atenção dessa juventude, né? Das crianças, dos jovens, enfim, dos adultos também. Não vamos tirar esse mérito, né? De que nós estamos fora disso, não. E isso impacta, né? Então, nós já tivemos um período da pandemia que nós estamos colhendo as sequelas, vamos dizer assim, né? As demandas que ficaram para trás em termos de desenvolvimento, em termos de aprendizagem, em termos de movimento. E agora, então, a gente tem ainda esse impacto das telas, do tempo, né, de tela, de jogos, e isso leva as crianças a serem mais sedentárias,
a não enriquecerem seu repertório motor. Né? Então, nós temos fases que são primordiais para o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento neural e desenvolvimento motor. Né? E uma delas é na primeira infância. Então, a gente vê, assim, crianças com 5, 6 anos em telas. Muito tempo de tela e não tem as experiências, né, as vivências de correr, saltar, subir em árvore, fazer aquilo, criança, uma né? infância, brincar, né, de fato, em contato com a natureza. Isso é uma outra questão também, né? A gente sabe das questões de violência, de espaço público, de questão da urbanização, mas nós precisamos fazer com que as nossas crianças saiam das telas. E aí eu vejo um compromisso muito grande dos pais, né, nesse sentido, porque afinal eles são crianças, vamos pensando nas crianças, né? E os pais é que Tem que decidir. propiciam esse tempo e devem monitorar. Ninguém está dizendo aqui que não é legal estar nas telas, que a gente não quer usar a tecnologia. Não, muito pelo contrário. A gente precisa da tecnologia, ela nos trouxe vários avanços. Essa não geração é já nasceu com tecnologia, Exato, né? né? Porque é uma Mas questão a difícil. gente precisa, né, para além da tecnologia, estar atento a esse cuidado com este ser humano no seu desenvolvimento e nas suas potencialidades. Sim. Então, muito tempo de tela hoje, e aí vem de novo, né, o conhecimento nos indicando, né, as doenças, por exemplo, o sedentarismo, né, a obesidade infantil, a obesidade na adolescência, a questão da saúde mental dos adolescentes. Então, assim, o maior índice agora, né, de suicídio está acontecendo na adolescência. Então isso é uma preocupação. E aí por que está acontecendo isso, né? Porque eu estou muito mais no mundo virtual do que no mundo real. E com um clique eu bloqueio alguém. Eu não consigo ter interação, eu não consigo ter empatia, eu não consigo argumentar, eu não consigo conviver. Bom, mas eu vou lá jogar a bola. Se eu estou jogando uma bola, ou jogando, né? Vou lá jogar um vôlei, um pádel, seja o que for. Tem uma discussão de um ponto, eu tô lá frente a frente, olho no olho, fazendo relações, né, com as outras pessoas, interagindo, resolvendo conflitos, me frustrando. E hoje a gente, na tela, um clique, deu, basta. Né? E eu não tenho uma recompensa tão imediata assim, como que a tela me propicia. Então, eu acho que esse olhar atento, né, nós precisamos fazer com que as pessoas, os adultos também vejam isso, né? E propiciem também para as crianças, para os jovens, né, outras alternativas. Né? E tem muitas alternativas, mas aquela história, né? Eu lembro quando nós éramos crianças, nós brincávamos de esconde-esconde na rua com a criançada toda do bairro. Hoje, tu vai fazer uma brincadeira antiga que as pessoas nem sabem o que é. Né? Então, não estou dizendo que a gente vai retornar a fazer isso, mas já vamos propiciar, vamos propiciar, né? Agora nós tivemos dia 25, domingo, na URI, e nós estávamos com as atividades recreativas de lazer, e aí tinha esqui de verão, várias atividades, assim, jogos de mesa. Então, assim, é um momento, né, que a gente precisa. Tinha futevôlei, tinha badminton. Então, e a gente viu, assim, os pais com as crianças, com os jovens jogando. Então, a gente pensar, né, de como podemos estar ofertando isso, né? E aí eu acho que é necessário também a gente pensar em políticas públicas que promovam isso, né? Então, eu acho que o impacto seria muito maior, né? Então, tanto a nível de políticas públicas de saúde, políticas públicas de educação, que vão ampliar esse olhar, né? Perfeito, prof. Em relação a isso, porque as telas estão aí, nós precisamos saber lidar com elas, tem coisas muito positivas, mas nós não podemos deixar da gente se movimentar, né? Eu acho que essa última legislação que saiu proibindo as telas na escola foi assertiva, muito assertiva. Claro que essa não é, mas aproveitando, né? E a gente precisa de uma legislação, né? A gente está perdido, totalmente perdido. Por mais que a gente ainda saiba o que deve ser feito, tem coisas que eu acho que vão precisar de legislação para que seja feito, né, prof? Porque senão vai acabar que a gente vai se perder aí em algum momento e vai ser muito ruim, né? As consequências não tem volta, né? Não, porque assim, o que é do desenvolvimento passou, era naquele momento. Era a rede naquele neural momento. estava Para as crianças, então, naquele momento, né? Não estou dizendo que a gente não possa fazer uma reeducação motora, mas o trabalho é muito maior. Sim. Né? Então, o trabalho é muito maior. Prof, além de telas e sedentarismo, que outros desafios sociais
os educadores de educação física têm encontrado hoje? Uma das questões que a gente fala muito, né, e o curso de Educação Física está sempre muito inserido na comunidade. Né? Então, desde o primeiro semestre, eles estão ministrando aulas, fazendo oficinas, atividades de extensão. Então, uma coisa que também tem impactado bastante é a questão da violência, da agressividade, né? Da falta de infraestrutura que às vezes as instituições têm, né, para propiciar atividades, a questão das drogas, né? Então a gente tem, os alunos relatam muitas situações que eles vivenciam, né? E eu acho que aí vem o nosso papel, né? Então, enquanto universidade, nós estarmos próximos, né, disso. Então, por exemplo, a gente tem projetos de extensão, nós temos projetos de pesquisa, né, com crianças, atendendo crianças em vulnerabilidade social. Que importante. Então, é uma experiência que você está propiciando aquele espaço para aquele jovem ou para aquele adolescente, ele estar envolvido com uma prática saudável, né? Então, a gente sabe que não vai resolver tudo, né? Mas é uma possibilidade que a gente dá. E acho que um dos grandes desafios que a gente tem, né, é isso, né? Nessa questão da vulnerabilidade social dessas pessoas e a falta de acesso, né? Então, por exemplo, espaços de lazer, espaços de organização nas comunidades. Então, a gente tem possibilidade, sim, de auxiliar nesse processo, de fazer. E eu acho que é um papel, né, da universidade estar junto dessa comunidade, auxiliando, né, nesse desenvolvimento. Eu acredito muito, né, no esporte como agente transformador, nesse sentido, né, prof? A gente tem inúmeros exemplos sociais nesse sentido e é necessário, né, que a gente repense e que essas práticas aconteçam na comunidade, né? A gente vai se encaminhando para um segundo bloquinho agora e na volta, então, a gente vai conversar um pouco mais sobre o curso de Educação Física. Se tu tá pensando aí, tá ligado com a gente, tá pensando em cursar, fica ligado para saber um pouco mais do curso. Passo para o Eduardo agora. 1h39. A gente quer lembrar também os ouvintes que a gente está com a nossa live no YouTube e no Facebook. Pode procurar no YouTube lá, Rádio Novos Horizontes FM. Inclusive, depois pode também assistir na íntegra a entrevista de hoje. Com a força da Corsã, Uri e Grings Café Corporativo, o Cafezinho Missioneiro volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grings Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grings Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. As obras de saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora, 13h43, a gente continua aqui com esse papo muito bom com a professora Sinara Murman, coordenadora do curso de Educação Física da URI Santo Ângelo.
E a gente quer saber um pouquinho mais do curso agora, prof. Então, queria que tu contasse um pouquinho sobre a matriz do curso, né? Como que... algum diferencial que o curso tenha. Fala um pouquinho pra gente. Eu sou suspeita de falar, né? Porque Mas a gente a melhor adora, suspeita. né? A gente adora a nossa área, enfim, né? Mas assim, o curso hoje de Educação Física da UNI, ele tem entrada única, né? Então, você entra os 4 primeiros semestres, você faz... junto todo mundo, e depois você pode fazer a escolha, né? Se você quer ir para o bacharelado ou para a licenciatura, né? Então, a licenciatura vai te dar a formação para atuar no âmbito escolar, né? Então, na área da educação, como professor, desde a educação infantil até o ensino médio. E o bacharelado, ele vai abrir para todas as outras possibilidades não escolares, né? Então, enfim, ele vai desde o treinamento esportivo, na parte de personal, academia, enfim, ele vai abrindo, né? Nós já tivemos acadêmicos que foram trabalhar, por exemplo, em navios com a parte de lazer, com a parte de academia, né? Tem a parte da área da dança, então, quer dizer, tem várias possibilidades, né? Então, na área do lazer, da recreação, esportes de aventura, enfim, né? Então, essa é a possibilidade que a gente tem. E a gente tem, enquanto universidade, o diferencial, porque a gente trabalha com pesquisa, né? Ensino e extensão. Então, esse é o tripé que sustenta também o curso, né? Então, eu estava falando antes, nós temos... dentro do próprio currículo da graduação, atividades de extensão. Então, desde o primeiro semestre, os nossos acadêmicos estão vivenciando, né, no cotidiano, aquela história assim, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Aqui a gente vai trabalhando junto. Então, eles têm aula de ginástica, de handebol, dos esportes coletivos, eles estão lá aplicando e vivenciando isso na comunidade. Então, isso acho que é um diferencial que nós temos, né? E a pesquisa também, a gente trabalha, então, temos grupo de pesquisa na universidade, o grupo de pesquisa do curso de Educação Física, né? Temos 3 linhas de pesquisa e vamos desenvolvendo, então, essa área também, mostrando esse lado, né, científico, da importância, né, de você investigar e estar sempre buscando, então, esse conhecimento que está sendo, assim, sempre muito dinâmico, né? E a gente tem diferenciais também que, por exemplo, para citar, né, nós fizemos agora no final de maio Aventuras Sem Fronteiras, né? Então, que nós fizemos uma viagem técnica, já é o 5º ano que o curso realiza, e que então nós fomos para a Argentina, né, na província aqui do ladinho, né, com o Instituto Carlos Linneo de Uberá, que são professores também que trabalham com a formação de professores de educação física, e nós fizemos então um acampamento, né? Então o pessoal dos estudantes da instituição Carlos Linneo da Argentina com os nossos acadêmicos aqui da URI. Então foram assim 2 dias bem intensos trabalhando com a questão do acampamento, né, educativo. Eles participaram de todas as tarefas e vivenciaram então as atividades na natureza, né, que foram rapel, né, fizeram stand-up e também fizeram orientação, né? Então, corrida de orientação, além de atividades recreativas, né? Noturnas, diurnas, bem a vivência no acampamento, na fogueira, então, a organização de grupos. Então, assim, a gente desenvolve neles não só um conhecimento específico técnico, né, mas de relações, né, conhecendo outras culturas, convivendo com outras pessoas que têm uma outra formação, que têm um outro olhar. Então, isso outra cultura, outra exatamente. língua. Então, assim, foi interessante, né? Nós chegamos com o chimarrão, eles com o tererê deles, né? E aí ok, todo mundo tem esse olhar, assim, mas aí, assim, essa troca, esse diálogo, essa conversa, né? Então, chegou no final da viagem, os nossos alunos já estavam querendo falar em espanhol, né? Que então, legal. Vivências e eles
participaram de todas as atividades. Tinha o que limpava os banheiros, outro grupo organizava o almoço, a alimentação, outro grupo. Então, assim, tudo foi dividido entre todos, né? Então, isso foi muito bacana. E para além de uma viagem técnica, é uma experiência, né? Amplia, né? Como a gente diz, a gente tem chamado, né? A Aventura Sem Fronteiras. Pronto. Amplia esse olhar. A gente conhece, né, esse mundo que está aí, que não é só as telas, que não é só o nosso mundinho, mas que existem outras coisas para vivenciar. A gente sai da nossa bolha, né, prof? Saímos da nossa bolha, né? Então, o curso, a gente procura, né, realizar atividades, eventos e muito essa aproximação, essa relação teoria-prática, né? Nós estamos hoje também à noite, aí também fica o convite, né? Às 21 horas, hoje a gente está abrindo a exposição da história das Olimpíadas, que são os acadêmicos do primeiro semestre que estão fazendo. Então, é aberta à comunidade. Então, chega lá, né, no auditório. A partir das 21 horas, né, no prédio 20, né? Estaremos lá para fazer essa divulgação, né, de um trabalho que a questão histórica também é importante, tem que ser resgatada. E a gente precisa olhar isso de uma forma crítica, né? Sim. Então, como eram as Olimpíadas antes, quais as questões que se passam, né? Quando a gente fala de Olimpíadas, todo mundo fala em competição, e hoje a gente já tem também as Paralimpíadas, então isso é um processo que a gente reflete, né, nas disciplinas que o professor Rodrigo tem trabalhado nisso, né, que é a história da educação física. Então, a gente não é só aquela história estanque, né, mas é esse olhar crítico. Então, eu acho que isso são os diferenciais que o curso de educação física tem trazido, né? De a gente formar esse aluno não só com conhecimento e habilidade técnica, mas se preocupar sim com as capacidades, né, as habilidades socioemocionais, as relações que ele estabelece, as questões de compromisso, as atividades de extensão propiciam isso, né, eles estarem na comunidade. Semana passada nós estávamos no Colégio Jordão à noite, essa semana nós fomos na escola no Getúlio Vargas, e aí quero agradecer também as parcerias que a gente tem com a comunidade, porque são espaços que a gente, né, dialoga aí e mostra de fato o real, né, como é isso no cotidiano, né, seja na escola, numa instituição, numa academia. Então a gente tem essas parcerias e a gente leva eles então a pensar, né, essa educação física como uma área que tem muito para contribuir, né, na nossa sociedade, que pode transformar, sim, as pessoas, pode transformar a vida dessas pessoas, melhorando essa qualidade de vida, melhorando a saúde e o seu bem-estar, né? Por que não dizer isso, né? Com certeza. A minha próxima pergunta seria justamente essa, né, prof? Como que esses alunos estão sendo preparados para lidar com o mercado? E é isso, a entrega vai para além de conhecimento, né, de formação. É a entrega de um profissional humano, né, prof? Com habilidades diversas, enfim, integração, colaboração. Eu acho que esse é o cuidado, né, que a gente tem que ter, né? Qual é o diferencial que me coloca nesse mercado? Sim. Né? Então, nós temos as competências técnicas, muitas pessoas têm. Sim. Mas as competências, né, sociais, as habilidades, estar, né, eu acho que o compromisso, né, então a gente procura, é lógico que a formação inicial não vai me dar todas as condições, né, sim, então tem alguns saberes que são da experiência e que vai, ao longo, né, desse processo, tu vai constituindo a tua identidade profissional. Mas a gente mostra os caminhos, né? A gente abre esses horizontes, mostra, ó, tem esta área, tem aquela, tem outra, né? Então, a gente mostra essas possibilidades, mostra os caminhos, né? E a preocupação com essa formação integral, né? Cuidando de que ele realmente chegue no mercado de trabalho com as competências, né, para interagir e transformar esse lugar, né, num lugar melhor e contribuir para que isso, né, de fato as pessoas possam estar realizando seu exercício físico, sua atividade física, se movimentando, mas com, né, o auxílio, o acompanhamento e orientação de alguém que realmente estuda, se compromete, né, com aquilo com essa entrega que está fazendo. Né? Eu acho que isso é importante. Tem duas expressões que a gente chama de hard skills e soft skills, né, prof? E eu acho que, por vezes, algumas
não vou nominar aqui, mas a gente percebe que falta a questão das soft skills, né? Que são essas habilidades mais socioemocionais, exatamente. Porque a gente percebe isso, inclusive, quando a gente utiliza alguns serviços e é atendido, enfim, aquela pessoa, alguns profissionais meio que mecânicos, assim, só com a questão mesmo de conhecimento técnico, né? E falta o ser humano por trás daquele profissional. Inclusive, ali, né? Dani, você traz isso, nós temos a disciplina de Introdução à Educação Física e Ética, que é no primeiro semestre. E nós trabalhamos, né, o professor Huberto que trabalha com essa disciplina, e nós temos um projeto integrador, e a gente trabalhou justamente com isso, né, e que integra, o projeto integrador, ele trabalha com todas as disciplinas e eles fazem algo em comum. E na disciplina, né, de Introdução à Educação Física e Ética, eles trabalharam com essas habilidades, né, as soft skills, as hard skills, e aí eles foram fazer entrevista com as pessoas para ver, né, com profissionais da área, para fazer esse feedback aí, né? Para ver como é que está sendo, como é que eles trabalham, o que se vê nisso. Então, desde o primeiro semestre, a gente está trabalhando com essa intenção, né? A intencionalidade de ampliar esse conhecimento, dar essa possibilidade e essa formação, sim, né? Nas diferentes áreas, nas diferentes competências, para que a gente entregue um profissional aí comprometido, né? Com a sua área, com a sua profissão, e com o trabalho que vai né, entregar aí para a comunidade, né? Eu sempre digo, a gente e aí, né, os pais, é um investimento? Sim, é um investimento, né? Inclusive agora a gente está com o vestibular aberto, as inscrições aí para o vestibular, né? E que vai acontecer agora em julho. Então, dia 29, né, de junho, a gente tem o vestibular de inverno da URI. Então, tem várias vagas aí, vários cursos, né, com vagas abertas, e a gente tem um diferencial, né, que em relação ao investimento, que é o CredURI aprovado, né, de 50%. Então, a gente já tem isso, assim, estabelecido, né, já pré-aprovado. Então, quem tem interesse, né, de conhecer não só a educação física, mas de fazer a sua graduação, né, em qualquer área, né, procure a universidade. Se quiser conhecer o curso, agenda uma visita conosco, né? A gente tem dúvidas, venha conversar conosco, que a gente auxilia vocês, né? Talvez, pode ser que não seja educação física, mas tem tantas outras possibilidades na universidade. Sim. Né? E que a gente possa, né, auxiliar as pessoas a investir na educação. Perfeito. Eu acho que é a educação que vai transformar, né? Também então, acho, é investimento, né? Então, sempre. Eu acho que é isso. E o curso, ele é um curso de 4 anos? 4 anos, é um curso de 4 anos, né? Então, 2 anos são comuns, né? Todo mundo junto, e depois ou vai para licenciatura ou vai para o bacharelado, que daí entra a parte mais específica. Vê onde toca teu coração e escolhe. Prof, como é que funciona a questão depois da URI, assim, eu tô lá já no final, enfim, como que funciona essa questão de apoio à inserção dos alunos no mercado de trabalho, né, oportunidades, estágios, enfim? A grande maioria já dos nossos acadêmicos já estão trabalhando na área. Né? Então, durante o próprio curso, né, a gente tem uma demanda bastante grande, assim, de solicitação da própria comunidade, né? Então, eles começam trabalhando como estagiários nas áreas, né? Tanto na escola quanto fora da escola. Né? E a gente está sempre recebendo também, né, e divulgando, né, tanto para os egressos ou para quem já está aí na finaleira, né, as oportunidades que tem, né, no mercado de trabalho. Então, o pessoal do SESC está sempre em contato conosco, né, a gente tem contato com academias, né, nós, por exemplo, nós tivemos no estágio, né, alguns acadêmicos que foram fazer o estágio fora. Né? Então, um exemplo, eu sempre brinco, né, com o Matheus Balbeno, que hoje ele está no Havaí, em Santa Catarina, né, em Florianópolis. Ele foi fazer o estágio de treinamento esportivo e depois já ficou e é contratado, e hoje ele trabalha com a preparação física lá do Havaí. E aí agora, semana que vem, tem um outro acadêmico que está indo lá fazer o estágio junto com ele, né? Nós tivemos
esse semestre também no estágio de iniciação esportiva, né, os acadêmicos que foram a Porto Alegre, no Grêmio Náutico União, realizar então o estágio na área de natação, na área de ginástica. Então a gente abre essas possibilidades, né? Mostra para eles, tem um mundo aí fora, né? E a gente vai acompanhando, né? Então os nossos egressos, tem negócios hoje, né? Tem academias, tem convites para irem para outros lugares, né? Então trabalhar, né? Existe muita possibilidade, né? Muita possibilidade. A educação então, liberta. A maioria deles, assim, tá? Outros se tornaram empreendedores, sim. Né? Então, e a área de saúde, né, prof, é uma coisa que não tem como não dar certo. É necessidade básica, enfim, né? Então, quanto melhor tu for, né, se destacar, enfim, tiver diferenciais, exatamente. Prof, a gente está finalizando aqui, já são 13h59, passou rápido, né? E eu vou fazer uma última pergunta. Por que você convidaria um jovem a considerar a educação física como carreira? Para brilhar teu olho agora. Porque o movimento é tudo, né? E é uma possibilidade, assim, de realmente você construir isso, né? Eu sou suspeita, eu amo a educação física, como eu disse no início, né? Eu convidaria porque ele abre essa possibilidade, né? De você transformar vidas, né? Através do movimento. Seja ele na escola, seja ele fora da escola, mas é a possibilidade de você transformar vidas, né? Usando o movimento, que é o grande, né? Nosso corpo, nosso movimento, né? A vida, eu vejo isso. Então, quem quiser vir, a gente está aberto, né? Entre em contato conosco, nos chama, que a gente vai estar conversando com vocês e com certeza vocês não vão se arrepender dessa escolha, né? Perfeito. Bom, a gente finaliza mais um cafezinho missioneiro, então, reforçando que o corpo em movimento é também um corpo em transformação individual e coletiva. E aqueles que gostaram do curso, acessem o site lá para saber mais, para se inscrever para o vestibular. Eu agradeço demais a tua presença, prof. Adorei te rever, né? Lembrar dos nossos tempos de Onofre Pires. Agradeço as reflexões e fica aí o nosso convite para vocês. Amanhã a gente volta às 13 horas com o nosso cafezinho missioneiro. Até amanhã, Eduardo. Isso mesmo, a gente vai fechando então mais um cafezinho missioneiro. Professora Sinara, muito obrigado por atender o nosso convite. E a gente reforça que essa entrevista de hoje está na íntegra para você assistir também no YouTube da Rádio Novos Horizontes FM. Cafezinho Missioneiro tem a força da Corsã, Uri e Grings Café Corporativo. Amanhã estamos de volta à 1h da tarde. Aquele abraço e até logo mais.